Olá, pessoal! Muito boa noite! Estamos começando o nosso Beautycast, mais um episódio. Sejam muito bem-vindos. E hoje nós estamos com uma convidada muito, mas muito especial. Vou apresentar, gente. Ela que vem tocando vidas através da sua jornada como psicanalista, seminarista e líder do Ministério das Mulheres da Esperança. Gente, recebam com muito carinho a Graziela Maser. Grazer, obrigada por ter aceito o nosso convite. Seja muito bem-vinda, viu? Sinta-se em casa. Hoje vamos bater um papo aqui bem gostoso. Vou extrair muito de você hoje, hein? Tá bom, eis-me aqui. Eis-me aqui. Grazi, e se apresente. Eu quero saber um pouquinho mais da Grazi. Da Grazi. Se apresente aí para o nosso público. Quem que é a Grazi? A Grazi Maser. A Grazi Maser. Bom, vamos lá. Eu tenho 46 anos, sou casada com o Gerson. Nós temos 3 filhos, uma delas já é casada, né? Depois tem a Bárbara e o Lucas que ainda estão em casa. Sou casada, eu sempre erro, tá, Ju? O Gerson é melhor de data do que eu, mas nós somos casados há 24 anos. Defeitinho de fabricação, né? Normalmente é a mulher, né, que sabe mais, mas lá em casa tem uma diferença. Então, eu sou casada há 24 anos, sou membro hoje da Comunidade da Esperança, da Igreja do Nazareno, Comunidade da Esperança ali no Taquaral. Sirvo a Deus desde os meus 21 anos de uma forma bem intensa. Me batizei com 22 anos. Então, a Grazi é isso. Ela é uma filha, uma mãe, uma esposa. E a minha oração todos os dias, Ju, é que eu seja uma serva de Deus.
para que Deus me use da forma como Ele quer. Que lindo, que bacana. Você vem sempre, eu conheço a Grazi há muito tempo, ela é tia da Esther, para quem não sabe, minha cunhada, e você sempre foi uma referência, sabe? Sempre eu olhava para você como uma referência, assim, de mulher bonita, né, gente? Mulher linda, maravilhosa, natural, loira de olho azul, mas, assim, uma referência mesmo no sentido de fazer a obra, sabe? Eu nunca esqueço quando você me ajudou muito no preparatório, né, do meu casamento, né, quando teve o chá de cozinha, olha o baú. Ela que comandou, gente, meu chá é uma coisa assim, né, que não posso esquecer e trazer à memória, sabe? E naquela época, a gente estava até conversando que você não era, né, psicanalista, né? Então, assim, conta pra gente que a gente acha, assim, que tudo começou ontem, né? Conta a sua trajetória, assim, desde quando, né, você se tornou psicanalista. Me conta mais como tudo começou, a sua carreira. Sim, vamos lá. Então, eu sempre trabalhei desde que me casei, eu trabalhava com o Gerson, né, na empresa de transporte, ali, né, me desenvolvi como, né, pessoa mesmo nessa área. Depois, Ju, a minha vida, assim, ela deu muitas voltas, e até aqui acho que um acalento para aquelas que buscam falar, ai, o meu propósito tem que ser muito bem definido. Eu falo que propósito é aquilo que você tem que fazer hoje. É o hoje. É o hoje. Tem pessoas com crises de identidades profundas porque não sabe. Sabe, a gente tem que viver o hoje, Graça, tá? Mas vamos voltar pro assunto, senão a gente vai abrindo janelinhas aqui. Então, Ju, ali trabalhei com o Gerson, depois eu trabalhei muito tempo como cerimonial social. Verdade. Né? Eu trabalhei no cerimonial por 10 anos. E nós, né, minha família, a gente é igrejeiro, né, Ju? Eu sou cristã desde 6 anos que eu aceitei Jesus, mas aí depois eu me casei, então 21, 22 anos. E você sempre foi daquela de servir, de fazer a obra. A minha linguagem de amor também é a atitude de serviço. Então eu amo, eu demonstro amor servindo. Isso para mim é muito natural da Grazi. Tanto que você falou, eu lembro de você fazer, porque eu amo dessa forma. É uma das minhas. Lógico que depois desse desenvolvimento a gente aprende a colocar as outras linguagens, né, em ação, mas a minha principal linguagem de amor, tanto para mostrar como para receber, é serviço. Então a gente sempre serviu na igreja. E eu digo que não fui eu quem encontrei a psicanálise, foi a psicanálise que me achou. Porque nós estávamos ali nesse tempo na Igreja Batista Central de Paulínia, nós ficamos ali por 10 anos e nós servimos ali de uma forma muito intensa, como a gente sempre faz. E a minha pergunta para Deus era sempre que uma mulher, porque o Gerson normalmente ficava com os homens e eu ficava com as mulheres, né? Quando uma pessoa chegava para mim e ela começava a abrir o coração dela, a minha pergunta para Deus era assim, eu falava, Deus, eu sei que essa pessoa te ama. A gente vê que a pessoa está ali se esforçando, mas chega num determinado momento da vida dela, ela não tem forças para continuar. E eu não estou dizendo, Ju, que o Espírito Santo não é suficiente. Mas eu não sei se faz sentido para você, assim, a gente sempre repete o padrão de erro. Normalmente a gente sempre escorrega na mesma área da nossa vida. E era inconsciente, né? De forma inconsciente. Mas eu não tinha essa noção do que era inconsciente. Mas, Grazi, naquela época eu vejo, assim, 10 anos atrás, que ninguém tinha essa consciência também, né? Não. Hoje tá mais falado sobre isso, né? Isso e assim, eu pedindo para Deus recursos, ferramentas, aí a gente lia livros de psicologia, assim, com linguagem do amor, psicologia do perdão, esses livros super ícones, né, de 10, 20 anos, exatamente. Só que não era o suficiente. E aí, orando, eu lembro muito bem que eu fui para um congresso na Lagoinha, de mulheres, e uma amiga minha, uma irmã, uma mentora, né, a Mayra, ela falou para mim, faça psicanálise. Eu não sabia nem o que era isso. Porque para mim era só psicologia, eu não tinha muita consciência do que era psicanálise. Eu falei, nossa, aí fui dar uma lida, eu falei, que coisa esquisita. Acho que eu não gostei disso, não. Cheguei no Congresso da Lagoinha, quem que estava ministrando? Uma mulher, e assim, Ju, parece, né, não sei o quanto que você acredita nisso, mas imagina, a Igreja da Lagoinha lá de Minas Gerais lotada, e a preletora, ela vira, eu tava bem no cantinho assim, lá em cima, e ela disse assim, Deus já te mandou fazer
um curso e você não fez. Assim, para mim foi impactante. Eu falei, não, é para mim isso. E aí comecei. E aí eu fui estudar psicanálise. Então, quando nós iniciamos, que é um curso de 3 anos, né? Quando nós iniciamos a pandemia, em 2020, eu já estava iniciando o meu processo de estágio. E aí veio a pandemia. Aí a coisa tomou uma proporção, assim, fenomenal. É porque aí que o povo precisava de tratamento ali, né? Porque, imagina. Sim, mas assim, a psicanálise, eu fui estudar para ser uma ferramenta no aconselhamento. Foi como eu já te disse aqui no nosso briefing, nem nos meus melhores sonhos, Ju, eu imaginava que eu teria hoje um consultório onde eu tenho uma fila de espera de 12 mulheres para horário pós-comercial. Nossa. Porque tem mulheres que trabalham o dia inteiro. Então, das 9, eu não atendo às 8, tá? Das 9 até às 4 da tarde, eu às vezes tenho alguns horáriozinhos ali, mas esse maior público, que são as pessoas que trabalham, que estão no horário comercial, eu tenho lista de espera. Nunca na minha vida eu imaginei isso, Ju. Então eu digo assim, que a psicanálise me encontrou. Que legal. Não fui eu vou estudar para ser psicanalista. Até porque eu já tinha uma profissão muito bem consolidada. Eu fiquei 12 anos no cerimonial público. E em Paulínia, né, que é de onde eu sou, agora que as pessoas, assim, entenderam que a Grazi não é mais cerimonialista. A Grazi agora é psicanalista. Mas eu tive uma carreira muito consolidada. Foram 12 anos no cerimonial. E, assim, com um propósito ali também de servir, né? Porque sempre nisso. Mas eu digo que foi a psicanálise quem me encontrou. E não tem... E nada, né, Ju, foge do controle de Deus. O Senhor, ele já tinha um propósito. Então, foram assim, quando iniciou a pandemia, eu comecei a estagiar online. Para mim, assim, foi muito desafiador. Porque eu ia perguntar, como é que você saiu, assim? Foi... Olha, Ju, eu acho que foi péssimo. As primeiras... porque eu sou muito de gente, eu gosto de gente. Eu gosto de contato, eu gosto de olhar. E aquela tela primeiro, porque eu sou de uma geração que não é a geração Z agora, a gente é geração X, né? Você não tem, até hoje eu tenho algumas dificuldades, né? Você é uma outra geração, vocês são mais tecnológicos. Agora, imagina, né, eu com meus 43 anos, 42, não me lembro quanto eu tinha, baixar Google Meet. Baixar que é isso? Para fazer reunião, montar grupo, preparar, né? Inclusive o meu final de curso foi na pandemia. Então, assim, apresentar TCC online, assim, foi um desafio para mim, Ju, foi um desafio, mas assim, foi muito providencial, porque no estágio a gente não ganha, não é remunerado, né? E eu disse assim que eu trabalhei de junho de 2020, né, que veio o boom em março. De junho de 2020 a dezembro, Ju, eu acho que eu atendi uma média de 6, 7 pessoas online por dia. Caraca. Que o curso, às vezes, é inviável. E pessoas que precisavam de ajuda. Então, eu tinha que estagiar. Eu falei, eu vou colocar em prática. E eu não me achava preparada, tá? Eu não me achava preparada. Mas eu fui mesmo na graça e na misericórdia de Deus. Falei, Senhor, tô aqui, me usa como o Senhor quer. Então, assim, que legal. O começo foi dessa forma. Então, eu não fui atrás da psicanálise para, sabe, porque, nada deu certo na vida dela, ela virou psicanalista de maneira... Não, é propósito. A minha vida era muito certa. Eu tinha uma carreira muito bem estabelecida no cerimonial. Muito bem estabelecida. Lógico que veio a pandemia, né? Tivemos ali manobras para rever datas e foi extremamente estressante, mas assim, não é uma frustração, agora nada deu certo na minha vida. Não, a psicanálise me encontrou, né? E o Senhor tem usado essa ferramenta para cura nas emoções de todas as pessoas que passam por mim. É isso que eu ia perguntar. Tem muito tabu, né, de relacionado à psicanálise com a religião, né? E muita gente acha que são coisas opostas. O que você... como você consegue integrar as duas partes, assim? Diferenciar, sabe? A religião da psicanálise, assim. Sim. O que juntar as duas, né? O que é muito importante, Ju. O setting analítico, ele é laico. O que é isso? Não tem religião ali no setting analítico. Não tem. Mas todas as pacientes que chegam para mim, eu deixo muito claro isso. O setting analítico é laico, porque eu atendo cristãs, eu atendo espíritas, eu atendo budistas, eu não tenho... Mas a Graziella, ela é cristã.
Então, a minha paciente, ela precisa saber disso, porque eu não escolho o paciente, Ju, mas as pacientes me escolhem. E é óbvio que eu não coloco... Ali não é um altar de pregação, né? O meu lugar de terapia não é um lugar de pregação, tá? Então, mas não tem como a minha essência fugir daquilo que, para mim, faz parte da minha identidade, da minha personalidade, da minha moral, dos meus princípios. Então, isso é muito importante. O 7 analítico, ele é laico, né? Quando normalmente a gente termina uma sessão de terapia, que eu entendo em Deus que aquela pessoa precisa de algo além das emoções, aí eu sou muito clara, eu fecho e falo, olha, fechamos aqui nosso processo terapêutico, eu posso orar com você? A Grazi, a Grazi. A Grazi, filha de Deus ali. Entendi. Mas o que é muito interessante quando a gente fala em tabu? A psicanálise, eu falo que Freud, né, que foi o idealizador, o fundador, né, da psicanálise, ele era um judeu, né, filho de judeus, e ele era ateu. Mas, Ju, é tão lindo, eu falo que Deus, ele usa quem ele quer do jeito que ele quer, né? A psicanálise, ela é a ciência do amor. Ela é uma ciência que não tem julgamento. E quem que prega isso? Deus, próprio Jesus, não julguei. Então, quando a gente está ali sentada ouvindo uma pessoa, não tem julgamentos. Para com ela. Porque ali na terapia é onde a pessoa ela pode rasgar o coração dela, e eu falo para as minhas pacientes que o meu maior público é mulher, né? Eu falo que é o lugar que você vai se quebrar, você vai olhar o que foi quebrado e você vai escolher o que você quer. E nós vamos ressignificar. Nós vamos restaurar a tua história. E é aqui que você tem que colocar as suas mazelas, os seus pecados, as suas síndromes, as suas neuroses. É aqui. Você precisa dar nome para as coisas. Então, o processo psicanalítico, para mim, embora ele não tenha nada a ver com a religião, ele tem tudo a ver com o que a Bíblia nos orienta. Que é você reconhecer, confessar e abandonar o pecado. Embora elas são totalmente distintas e até parece que meio que, como você falou, inimiga uma da outra, para mim, Ju, quando eu olho, eu vejo Deus em tudo. Porque a psicanálise, então, ela é isso. Ela é uma ciência que o epicentro dela ali, o foco dela é o amor. É o amor. E a cura vem através da fala. Que legal. Então, a psicanálise, ela é linda. Ela tem, sim, umas vertentes que são né, questionáveis, né? Eu não sou uma psicanalista raiz, Ju. Não sou. Aquela que tem o divã, eu fico de costa para não fala nada, é só nota. Eu não adotei essa metodologia. Você tem um diálogo ali. Eu tenho todo... Então, assim, nesse período, eu orando e buscando em Deus e entendendo a necessidade das pessoas que chegam para mim, eu meio que desenvolvi uma metodologia, se é que eu posso falar assim. Então, eu tenho, né? Eu estou fazendo uma especialização em neuropsicanálise para eu compreender toda a fisiologia do cérebro, porque depois da pandemia, eu tenho pessoas ali no consultório que não é só uma questão de inconsciente, a pessoa está enfrentando uma trombose no pulmão, ela teve um comprometimento nos seus movimentos, ela... Né? A gente depois tem o Covid, pegou o Covid pós-pandêmico. Então, eu fui para compreender essas questões fisiológicas que eu também acho que são essenciais para um bom desenvolvimento. Ali também, no 7 analítico, eu gosto muito, não sou consteladora. Eu não sou consteladora, que é a constelação sistêmica. Aquela dos bonequinhos. Você é contra? Não sou contra. Ah, tá. Não sou contra. Eu só não entendi. Mas eu uso o conceito da constelação sistêmica que o Bert, que foi um missionário nas tribos indígenas... E você faz a guiada? Eu não aplico a constelação. Eu uso o conceito do Bert, que é esse reposicionamento frente ao papai, à mamãe, a tudo aquilo que antecede você, com honra, com coragem, com perdão. Então, eu gosto muito do conceito da constelação sistêmica que esse missionário, né, católico fez ali numa tribo indígena. Ele compreendeu, uma tribo africana, compreendeu tantas coisas ali ricas. E aí eu volto, Ju. Qual que é um dos mandamentos lá de Moisés? Honra teu pai e tua mãe para que seus dias sejam longos. Eu não consigo, tanto que o meu TCC ele foi essa comparação, né, da psicanálise com a religião.
eu não consigo enxergar em toda essa psicologia, em todos os mecanismos da psicologia, da psicanálise, da terapia, Deus. Porque Jesus foi o maior psicólogo. Então, vamos voltar lá para o que eu estava falando. Com relação à constelação sistêmica, honrar pai e mãe. Essa palavra honra ali no livro de Deuteronômio e Levítico, que acho que vem, no original hebraico, é tomar a força dele. Então, eu olho para o meu pai e para minha mãe, eu tomo a força de tudo aquilo que eles têm de bom, Ju. E faço minha vida dar certo, né? Sim, porque os nossos pais não foram perfeitos. Eu não sou uma mãe perfeita. Quando nós compreendemos isso, e esse amor ele é entendido sem julgamento, nós vamos crescendo. Então a gente olha para o papai e para a mamãe, independente do que eles fizeram para nós, porque eles não sabiam fazer diferente. Então isso é libertador, Ju. Então você parece que o seu tanque, não sei se você sente aqui, mas parece que o nosso tanque faz... Porque eu tô honrando meu pai e minha mãe. E outra, sempre tive muitas crenças limitantes, né? Mas sempre achei que honrar pai e mãe era obedecer. Falou é regra, falou tem que obedecer. E, assim, quando a gente mora com eles, ok, Sim. né? Mas depois que a gente toma nosso rumo, isso acaba. Mas sempre achei. E não, né? Honrar pai e mãe é você dar certo na vida. Então, tudo que eles te ensinaram, né? Tem um versículo que eu gosto muito, acho que é Salmo 127, se eu não me engano. Eu sou péssima em referência, mas diz assim, que como flechas na mão de um valente são os filhos da mocidade. Eles vão além do que a nossa espada alcançou. Então, isso é o filho. Eles vão muito... A minha espada, ela é limitante. Ela tem um limite ali. Eu tenho... Agora, uma flecha, Ju. Uma flecha na mão do valente. Então, os meus filhos, o apontamento que eu tenho para eles é que eles alcancem lugares muito mais longes do que eu já fui. Que eles sejam muito melhores do que eu fui. Sim. E é lógico, né, Ju, que isso nós estamos falando no campo da neurose, de pessoas normais. De pais e mães normais. Porque tem os psicóticos, né? É para um outro assunto. Mas pais e mães normais, sim... Então, só pincela um pouquinho aqui, que eu fiquei curiosa agora. O que é pais e mães normais? Normais são suficientes, porque eu sou neurótica, eu tenho o meu campo de neurose que tem relação com o meu traço de personalidade, a minha criação, minhas crenças limitantes. Então, eu tenho um desenvolvimento da minha personalidade dentro de uma normalidade. Todos nós somos neuróticos, Ju. Tá. Mas tem os psicóticos, que são aqueles que o problema não é com ele, o problema é com o outro. Entendi. Que aí entram vários transtornos, né? Na verdade, o problema sempre é nosso, por exemplo, né? uma mãe narcisista. Já sai do campo da neurose, porque ela nunca reconhece que ela é. Então, não tem como lidar com um pé de igualdade de uma mãe neurótica de uma mãe psicótica. Entendi. E é isso que é lindo na terapia, você olhar para o papai, para a mamãe, para quem te formou, para quem te criou, e falar assim, eu entendo hoje que ela só fez o que ela sabia, mesmo sendo uma psicótica. Né? Uma mãe que tem aí, vamos para um outro, né, outras anomalias. Uma mãe que é esquizofrênica, uma mãe que tem um traço de uma psicopatia, uma border. Então, várias coisas aí que envolvem. Então, nós precisamos olhar para essa figura e entender, eles fizeram o que eles sabiam. Eles me devolveram aquilo que eles receberam. Porque se nós olharmos para o retrovisor, Ju, nós vamos ver histórias muito desafiadoras. Então, isso é crescer, Ju. Isso, para mim, é o maior crescimento de uma mulher. E é isso que eu trabalho na clínica. Que aí também, eu gosto, voltando lá para o comecinho, tá? Eu disse que eu não sou uma psicanalista raiz. Eu gosto muito de Freud, dos conceitos, mas eu também trabalho muito com conceitos de Melanie Klein, que é essa ressignificação da nossa criança. Que legal. Porque, Ju, sabe aquela sensação, você agora já está fazendo terapia, mas sabe quando eu falo para algumas pacientes assim, pega a sua criança que se joga no chão do supermercado quando ela é contrariada, levanta ela, dá um tapinha na bunda e fala, vamos crescer, filha, porque tá feio. Porque às vezes a gente faz coisas, sei lá, você é contrariada em alguma coisa, aí já faz bico, não quer mais conversar com a pessoa, bloqueia. Não, eu não é criança, isso é coisa de criança, né? Você é adulta. E essa criança, ela vem e nos engole em muitos momentos. Então, essa ressignificação da criança também, você olhar para a tua criança e falar assim, vamos dar vida para ela, vamos sair do abuso, vamos sair da falência, vamos sair das palavras que te levaram para esse abismo, você tem que reagir. Não dá para ser criança em determinados
embates da nossa vida, né? é lógico que a gente não pode perder. Então, eu falo que a vida da gente, Ju, é aquele menininho do circo que tá numa bicicletinha com uma roda só e com os pratinhos, né? Porque também não é pra gente deixar de ser criança, porque essa criança nos traz vida, nos traz alegria, nos traz disposição para compreender a infantilidade do outro também. Sim. Né? Então, essa é a minha forma ali de trabalhar. Então, pais normais, né, suficientes, são essas pessoas que fizeram o que eles sabiam. Entendi. Que a história deles deu de condições para eles nos entregarem. Por exemplo, Ju, eu demorei para compreender meu pai, porque meu pai era alcoólatra. E eu criticava demais meu pai. Quando eu entendi que o meu pai, ele foi neto de alcoólatra, filho de alcoólatra, Não tinha como ser diferente. eu não posso mudar meu pai. Eu não tenho esse poder de mudar meu pai. Eu posso orar e eu posso me posicionar frente às ações do meu pai para comigo. Esse é o papel que a gente trabalha na clínica. Eu não mudo ninguém, mas eu tenho essa capacidade, né? Eu tenho inteligência, capacidade mental, emocional, psicológica, física, espiritual, de o que aquela pessoa fez comigo, eu tenho que administrar o que ela fez comigo. É o que eu gosto muito daquele versículo. Você olha agora, né? Os olhos, né? Aquele versículo quando Jesus fala assim: se o teu inimigo te ferir no seu lado direito, o que Jesus manda fazer? Se o seu inimigo te ferir na face direita, dá o outro lado. Parece que Jesus é um bobão. Não, esse cara, eu não consegui ser como ele. E realmente é difícil. Uma pessoa vem e te joga um monte de ofensas e você tem que dar o outro lado. Na verdade, é a lei da ação e reação que Jesus está ensinando ali. Porque a má ação daquela pessoa não pode gerar em mim uma repetição de padrão dele. Então, isso que é a virada de chave na nossa vida. A partir do momento que eu dou outra face, ele vai se assustar, né? E você não ouvir. E ele vai mudar. Eu não sei nem se ele vai mudar. Aí Talvez. Talvez não, Ju. Porque não é o que o outro faz comigo. Lembra que eu te falei? É o que eu faço com o que o outro fez comigo e faz. Então, a minha responsabilidade como uma pessoa normal é gerenciar a ação que aquela pessoa causa em mim, porque eu não vou mudá-la. Meu pai não deixou de ser alcoólatra, Ju. Mas quando eu entendi isso, eu mudei a minha visão com meu pai. Então, eu passei a tratá-lo como um homem que tinha uma doença chamada alcoolismo. E que fez tanto mal para mim, para minha irmã, para o meu irmão, para minha mãe. Mas ele não tinha condições de fazer diferente. Então, isso é libertador. Eu não posso agir, uma pessoa me prejudica. Eu não vou mudar o caráter da pessoa. Nós podemos sim influenciar, nós podemos orar, nós podemos investir numa pessoa, mas a mudança não depende de nós. Depende única e exclusivamente daquela pessoa. Igual filhos, né? Porque, por exemplo, você tem a Agi que é pequenininha. Você oferece para ela todos os recursos necessários, só que as escolhas, quando ela tiver uma determinada idade, é ela que vai fazer, Ju. Sim. Nós não mudamos o outro, nós influenciamos, nós orientamos, nós oramos, mas mudar o outro nós não temos esse poder. Legal. Eu achei interessante quando essa frase que você falou, o que a gente faz com o que fazem com a gente, né? É a partir do momento que todo mundo entender isso, cara, acabou o mimimi, né? Sim, acabou. Sim. E é lógico que isso é um papo de gente muito evoluída, muito tratada no consultório, né? Eu não vou nem falar de evoluída. Não, eu tô me achando já. Não, porque, né, dá um resultado, né? Quem faz terapia há muito tempo, com certeza, né? Dá um resultado aí. Vocês pagam a gente pra isso. E tem que ver o resultado. Né? Sabe o que eu ia falar? Você falando, cara, eu tô hipnotizada. Eu acho que é isso. E Deus já te fez assim, de propósito, a sua imagem, você já tem noção disso? Não. A sua imagem, o tom de fala, o jeito que você fala, transmite uma calma. Eu acho que, assim, Deus é perfeito mesmo, porque Ele colocou a pessoa no lugar certo e casa tudo, sabe? Então, tudo... Mas eu não sou calma não, viu? Isso Oi? aqui é puro tratamento. Imagina. O quê, minha filha? Sério? Eu sou colérica, Ju.
Não. Ah, outra coisa, a gente vai falar aqui, a parte 2, falar sobre temperamentos, tá, gente? Bem, vamos, Ela vamos já deixar na agenda. vamos já deixar aqui, porque ó, a agenda com ela é terrível, tá, gente? Não, eu não imagino você nervosa, tá? Tipo assim, fora do sério, gritando, enfim. Não, mas eu acredito que você seja firme. O colérico é diferente do sanguíneo, mas é spoiler, tá? Ah, tá. É diferente. Eu sou tirana. Eu sou uma pessoa tirana. O colérico, ele é senhor das razões. Você quer. Se eu não colocar toda essa minha... toda essa coisa ruim minha, Ju, debaixo ali de uma orientação da parte de Deus e de um domínio próprio, eu tô lascada, Ju. Mas, tipo assim, você é aquela pessoa que quer do seu jeito. Sim. Ah, tá. Sempre. Entendi. Consciente, sou confessa. Entendi. Mas a gente, né, pela graça, misericórdia, pela graça, o Espírito Santo ali, a gente vai, pega o fruto do Espírito, todo está com a laranjinha, paz, graziela, bondade, longanimidade do próprio, vai, alegria, difícil, mas é treino, então é possível, né? E assim, eu não sou calma, não. Não acho que eu sou uma monja, porque eu não sou. Nossa, gente, olha, então é possível, tá? Você aí. Com certeza. Que fala, eu sou desequilibrada. Não. Eu sou assim, nasci assim, Gabriela. Não, ninguém é Gabriela, gente. Não. Todo mundo pode ser, né? Com certeza. É que ter o equilíbrio, né? A gente tem que ter o equilíbrio, né? Mas como que vem isso, Ju? Acordei hoje, agora eu sou uma pessoa equilibrada. Não é assim. Não que o Espírito Santo não possa transformar a gente. O Espírito Santo, Ju, o que ele vem? Ele vem e ele te traz o quê? Ele te traz uma baliza, ele te traz um indicador. Você é assim, é o fruto do Espírito. Eu tenho uma tendência a ser possessiva, a ser dominadora. Olha só, gente, essa palavra tá vindo aqui, tá? Batendo aqui. Ficou, porque... eu costumava falar, tipo, Jesus que me fez, cara. Ele sabe como eu sou. É muleta, né? É muleta, mas o temperamento, ele é genético. Nós nascemos assim. Eu nasci desse jeito. Mas isso não quer dizer... Tem um livro muito bom que eu quero recomendar, do Tim LaHaye, chama Os Temperamentos Transformados pelo Espírito. E tem um também da Fernanda Boaventura que é muito bom, Os Temperamentos e a Espiritualidade. São 2 livros que eu indico, muito bons. Eu nasci desse jeito, porque o temperamento tem a ver com a infância. É um traço seu, é a tua marca. Da sua criação, da sua ambiência, de tudo. É até genético, é um traço. Mas eu não preciso ser desse jeito. Quem falou que eu tenho que ser dura? Que é os padrões, talvez, né? É os padrões repetitivos que eu pego da minha mãe ou do meu pai? Também. Que aí talvez seja uma questão do caráter, né? Que é esse conjunto que a gente vai adquirindo na nossa caminhada, né? Mas eu não preciso ser desse jeito, Ju. Então, quando eu tenho consciência de tudo isso que eu sou, eu vou atrás de um desenvolvimento espiritual, sim, e emocional, para eu me tornar uma pessoa mais parecida com Jesus. Porque essa é a virada de chave. Porque nós temos um padrão, Ju. A nossa identidade, ela tem que estar... Falando identidade? Falando, exatamente. Vamos até mudar as... Não, pode terminar. A nossa identidade, ela tem que estar firmada na palavra. Né? A identidade são essas características pessoais que cada indivíduo tem. É uma particularidade. Mas a minha, como uma mulher cristã, eu tenho, assim, que nem você falou, você tem esse teu tom de voz, são traços da minha identidade. Eu sou, né? Eu sou firme, eu sou calma, eu sou incisiva, assim, enfática. É um traço meu. Só que pra fora, ok, mas é lá dentro. Quem que governa essa exposição? Então, Ju, é um trabalho de formiguinha. Mas assim, como é lindo a gente ver uma mulher que chega, por exemplo, para mim ali, com a vida toda desconstruída. Uma infância que foi abusada, abandonada, traída, tudo aquilo que normalmente acompanha a nossa história. Principalmente nós aqui na América do Sul, que temos, há, 200 e poucos anos atrás, os nossos tataravós ou vieram fugidos da guerra,
Sim. ou foram escravos, Ju. Sim. Então nós temos essa marca dentro da gente, Sim. que são as crenças limitantes que você falou. Nós temos aqui um baú de emoções incrível, que nem sempre, Ju, é herdado por aquilo que nós vivemos aqui, mas que vem da nossa avó, da nossa mãe. Então a gente precisa enfrentar isso e organizar. Mas e dentro disso, nós precisamos... Qual que é o grito, Ju? Qual que é o grito da sociedade hoje? Eu preciso ter referências para que eu seja um ser humano melhor. E o nosso padrão, como cristã, é Jesus. É A maior referência, né? a palavra. Quando eu fujo disso, eu me descaracterizo do propósito original que Deus tinha para minha vida. Porque desde quando Deus formou o primeiro homem e a primeira mulher, qual que era o plano de Deus? Era estabelecer um modelo perfeito. Um modelo perfeito. Aí Adão peca, Israel peca, e a igreja agora somos nós aqui. Esse é o principal objetivo de Deus, é que nós tenhamos um padrão do céu. A nossa vida, Ju, ela é a manifestação do céu nesta terra. Porque quando uma mulher ela vem até mim procurando terapia, não é só terapia, ela quer respostas, ela quer ressignificação, ela quer conserto, ela quer sair do estado, mudança. E esse é o propósito de meu e teu como mulheres cristãs. Essa é a manifestação do céu nessa terra, num mundo caído, sim. Porque esse é o propósito de Deus. Israel, ele queria que Israel fosse um modelo dele ali, perfeito. Tanto que ele fala, não façam casamentos com gente de outro povo, não levante para vocês altares de idolatria. Era um modelo que ele tinha, Israel peca. Então, né? Lembra lá nos Juízes? Anda um tempo bom, aí começa a andar errado, Deus levanta um juiz. Nós estamos assim. Então, esse é o principal plano de redenção do Senhor, que nós sejamos a manifestação do céu nessa terra. Porque ser cristão, Ju, é pequeno Cristo. Quando você olhar para mim, Ju, não é beleza, não é bonito você falar, Gra, você é uma referência para mim. E eu agradeço, tá? Muito obrigada. E por todos os elogios aqui, agradeço mesmo. Mas é minha responsabilidade como filha de Deus. Porque, vamos lá, a gente tá falando de pai e de mãe. Com quem que você parece? Eu o teu pai e com a tua mãe? Com a minha mãe. Então, se eu tenho uma filiação, isso a gente tá falando de coisas naturais, né? Se eu tenho uma filiação que tá enraizada no Criador do mundo, aquele que criou os céus e a terra, é a minha responsabilidade desenvolver os atributos que o meu pai me dá para que eu seja a imagem e semelhança dele. Então isso é incrível. Quando a gente entende isso, é nossa obrigação, Ju. Não tem beleza eu ser uma pessoa que perdoa. O que tem de bonito nisso? Tipo, é que nem eu falei, você não tá fazendo mais que a sua obrigação, né? É que nem eu no trabalho. Ah, eu fiz a mais. Não, você não tá fazendo mais que a sua obrigação. Então, entendendo, se eu sou filha de Deus, eu tenho que, vou usar a palavra obrigação, de ser igual a ele, né? De pegar os traços dele. Vamos para uma coisa muito simples, tá? Já que a gente entrou no assunto de identidade. A sua carteira de identidade, seu RG. Olha lá, o que tem seu? Uma foto. O número do CPF, RG, data de nascimento, o nome do pai, da mãe. Ah, filiação. De quem que nós somos filhas? De Deus. Então, por que eu tenho que ser menos do que ele é? Se Jesus disse que nós faríamos coisas muito maiores do que ele fez. A gente precisa ter uma metanoia, Ju. A gente precisa comer a palavra. Porque ela é o pão. Ela é o verbo manifestado. Ali, a Bíblia, ela é o próprio Cristo conversando conosco. É verdade. Então, se eu tenho uma filiação que está patenteada com o sangue de Jesus nessa terra, eu preciso, sim, manifestar a minha filiação aqui. E vou ser perfeita? Sempre é claro que não, Ju. É claro que não. Mas o que depender de mim, quando eu tenho essa consciência de que eu sou a manifestação do céu na terra, venha o teu reino. Como que vem o reino de Deus? Buscando, né? Buscando. E assim, a gente orou antes de começar. Eu usei um versículo. Porque o nosso Deus, ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto nós pedimos ou pensamos, conforme o quê? O poder que opera em quem? Em mim, em nós. Que poder que é esse?
Como que eu vou manifestar um poder que eu não tenho? Porque você fala em empoderamento no seu podcast. Qual que é o maior poder de uma mulher cristã? Manifestar o céu nessa terra caída, onde tem estupro, molestação, e o Senhor me usa para ir lá como uma ferramenta, como um bálsamo, e ressignificar a vida daquela mulher, porque ela não é só aquele estupro, ela não é só uma traição, ela não é só um abandono, ela não é só um casamento desfeito, ela é muito mais do que aquilo, ela é uma filha de Deus. Sim. Ela é uma filha de Deus e ela tem que entender isso. E filhos de Deus sentam-se à mesa, não comem migalhas. E não é, ai, nossa, agora eu sou o último biscoito do pacote. Não é isso. Até porque o último biscoito tá sem quebradinho, né? Mas ela entender quem que ela é em Deus. Então, essa identidade que nós precisamos ter consciência, Ju, de quem que nós somos filhas. De quem que eu sou filha? Eu sou filha do seu Jair e da dona Fátima. Eu tenho muita coisa parecida com a minha mãe e muita coisa parecida com meu pai. Mas a minha principal característica é a minha filiação em Deus. Então, a primeira coisa que nós precisamos ter sobre a nossa identidade, de quem que você é filha. Porque quando a gente nasce, a gente tem uma certidão de nascimento. Sim. Quando a Gi nasceu, o que estava na pulseirinha O dela? nome do pai, da mãe. Provavelmente RND, Juliana, tal. Não tinha nem o nominho dela ainda. Sim. Mas tinha ali uma identificação. De onde que ela veio? Quem que é a mamãe dessa criança aqui quando eu for entregar ela ali para ir pro quarto? RND Juliana. Sim. Isso é lindo. Nós temos que entender isso. Quando a gente entende isso, Ju, a nossa identidade, aí ela passa a ser desenvolvida de acordo com o que Deus quer para nós. E aí entra toda uma particularidade, que é um conjunto. O que é identidade? São características particulares de uma pessoa. Por exemplo, você, Deus fez sanguínea. Sanguininha, tá? Não vou nem fazer. Ela já diagnosticou aqui. Você é sanguínea, você é expansiva, você... né? As pessoas fazem... Eu tô achando, tá, Ju? Não, Uma análise tá muito, achando, muito... Nem fiz Pode- aqui o seu quadrante pra gente ver. Mas assim, né? Pelo que você me conhece. né? Você é sanguínea, você é expansiva, você é conversadeira, você começa as coisas e não termina. Ai, meu Deus. Olha isso. Eita! Isso daí já é revelação, hein? Isso daí já... É um traço do seu temperamento, porque o sanguíneo, ele é assim, ele quer fazer tudo, e aí ele fala, nossa, meu dia nem eu vi Tudo, mas não fiz nada. Eu não terminei nada, é verdade. Vocês são isso, vocês são esse vento, então passa. Ai, é lindo isso. Deus fez assim, Ju. Eu não. Eu sou analítica, crítica, detalhista. Quando eu dou uma mancada, a primeira pessoa que me leva para a cruz sou eu. Porque eu sou extremamente autocrítica, analítica, persuasiva, manipuladora. Olha o que é ruim do colérico, é isso. Né? O sanguíneo é bagunceiro. Vocês começam, não termina. Não tem regra. Não tem... Exatamente. Vamos. Não que vocês não sejam, Sim, né? mas... Você sempre foi fiel ao seu horário de trabalho, Sim. né? Dar o papá da Gi, eu tenho certeza, né? Que seja um McDonald's, né? Ó, filha, não deu tempo. Não que nós sejamos, não que vocês são irresponsáveis, não é isso. Mas vocês são Improvisar. pipoquinhas. Fala que são pipoquinhas. Então, Deus, ele usa essas características novas, individuais, particulares, e não é pra gente perder isso, Jô. Não é pra você deixar de ser sanguíneo, nunca você vai ser também. Mas o que não é tão bom dentro de mim, eu aperfeiçoo. Então, essa identidade de eu saber quem eu sou, que eu sou filha de Deus, que eu carrego um DNA dentro de mim. Um DNA dentro de mim. E eu sou uma pessoa que Deus conta comigo nesta terra, não que Ele precise de mim. Deus não precisa de nada. Não precisa de nada. Somos instrumentos. Nós somos instrumentos. Então, isso é maravilhoso. Então, quando a minha identidade, ela tem consciência de quem é meu pai, eu acho que o primeiro ponto de uma identidade muito bem resolvida é saber de quem você é filho. De quem você é filho. Isso é lindo, né? Depois vem as outras coisas, né? Sua certidão de nascimento ali, filiação, aonde você nasceu, o horário, né? São Dados básicos para a vida. Mas quando a gente fala de identidade da mulher cristã, é a gente ter isso sobre o nosso coração. De quem que eu sou filha? Essa consciência. E automaticamente, se eu sou filha do rei, eu sou herdeira. Aí eu vou desencadeando outras coisas, né? É uma metanoia, é uma mudança de mentalidade.
E lógico que filhos têm responsabilidades também. Principalmente os mais velhos, né? Principalmente os mais velhos, né? A gente tem mais responsabilidades aí de uma forma sistêmica. Né? E aí vai. Então, Que coisa linda. Antes da gente continuar nosso próximo assunto, eu preciso falar de quem torna este podcast possível, que é a nossa patrocinadora master, a Juliana Souza Store, que ela abrange o segmento feminino, moda feminina, né, calçados, acessórios. Hoje ela vende pelo site, WhatsApp, e ela faz live todos os dias. Gente, QR Code está na tela para vocês comprarem, entrarem nas redes sociais dela também. E para quem contatar ela com o nosso cupom BEAUTYCAST, vai ter aí um desconto super bacana aí vindo aqui do podcast, tá certo? Grazi, vamos continuar então. Eu tava vivendo uma vida assim, né? Tipo, você sempre tá... Sabia que você sempre tá no meu caminho, assim? Eu acho... E é uma coisa que eu tô vendo agora, tá? Não é uma coisa... É meu subconsciente, talvez. Eu não estava vivendo uma vida com um compromisso, vamos dizer assim, né? E aí, certa vez, Dona Esther me chamou, vamos no acampamento comigo? coisa boa. Aí eu falei assim, vou. Mas assim, foi despretensiosamente, Gra. Deus sabe. Mas eu acho que ali estava marcado data, dia, hora, lugar, pessoas, para que Deus falasse assim, Juliana, as suas férias, vamos dizer assim, acabaram. Glória a Deus. E ali, quando eu entrei ali, até então estava tudo bem, mas quando eu olhei para você e você falou assim, você bateu no meu ombro e falou assim, Jesus vai te pegar, hein? Eu falei, prepara, falou. Aí eu falei, meu Deus, sério. Então tá, mas enfim, e pegou. Amém. E pegou, assim, de uma forma, assim, foi maio, julho. Foi agosto. Foi agosto, né? Foi agosto. E desde aquele dia, assim, minha vida tem sido mudada, sabe? Meu Deus. Atitudes. E é assim também, claro. É uma experiência que eu vivi ali, né? Que eu falei pra você, toda a didática ali que foi aplicada, meu Deus do céu, aquele encharpe que eu tenho até hoje. Sim. E eu uso pra orar. Amém. Por quê? Porque eu lembro que quando eu tava orando, uma das irmãs colocou, e realmente eu senti, tipo, o abraço de Jesus. Amém. Cara, me arrepia, Louvado porque seja assim, Deus. o efeito é o mesmo. Quando eu coloco e começo a orar, e eu me sinto abraçada mesmo, Que lindo. né? E ali, assim, por que eu tô relatando isso? Porque a Gra tá na frente do ministério ali das mulheres, né, da Esperança. E eu queria que você falasse um pouco como que começou, como que é esse ministério tão lindo, né? E, inclusive, toda primeira quinta agora culto. Toda primeira quinta tem culto, né? E é uma bênção, gente, uma bênção. E eu queria que você falasse. Porque assim como mudou minha vida, né? Como eu falei, Deus tem data e hora, gente, entendeu? Então não pense que não vai te pegar, não. Então qualquer hora ele vai, entendeu? Como fez comigo. Só que eu já tinha consciência, né? Uma hora, sempre tive, falei, não, eu sei que é o momento que eu tô vivendo. Uma hora, e ali foi propício, foi lindo. Falamos sobre jardim, né? Jardim de Deus, foi lindo. E aí você saiu com as sementinhas na sacola, né? Que bom. Saí com as sementinhas. E assim, a semente tá brotando, tá sendo colocado ainda. Porque eu decidi, Gra, é uma decisão também, né? Deixar bem claro aqui. De que aonde eu pisar e aonde eu falar, onde eu estiver, eu quero ter essa identidade. Eu entendi realmente a identidade, quem somos em Cristo, quem somos de fato. E para eu ser, eu preciso passar, tanto como exemplo, como na vestimenta, como nas palavras. Eu preciso passar a imagem, né, de quem é meu pai, de quem é a identidade de uma mulher cristã, de fato, que é o que a gente estava falando aqui. Sim. Né? Sim. E fala pra gente, assim, sobre esse ministério tão lindo que foi colocado nas suas mãos. Ju, mais uma vez, né, não
não fui para a Igreja do Nazareno Comunidade da Esperança para ser líder de mulheres. Não fui. Até porque nós estávamos há 10 anos na Igreja Batista, trabalhávamos ali com casais, tudo muito bem organizado, só que os nossos filhos, eles foram para a Comunidade da Esperança e o Lucas tinha acho que 16 anos na época, a Bárbara já tinha feito 18 e eles foram para lá. E aí o Gerson, né, devido à idade deles, ele disse assim, não é bom que eles fiquem, não, embora nós tínhamos fui da Nazareno, né, eu me casei na Nazareno, me batizei na Nazareno, na Ebenezer. Aí quando fomos para Paulínia, a gente foi para a Igreja Batista e ficamos lá 10 anos. Mas então nós fomos para a Comunidade da Esperança porque os nossos filhos estavam lá. Então isso foi em 2019. Em 2020 começou a pandemia. Sim. E eu juro, e assim, minha palavra, juro não, né? Porque a gente pode jurar por nada. Mas assim, eu cheguei naquela igreja, olha só, como que Deus ensina a gente. Eu falei, ai, não gostei dessa igreja não, tudo preto. Essas igrejas worship, tudo preta. Aí chego lá, cadê o Ministério de Mulheres? Não tem. Não tinha. E de oração? Não tem também. Eu falei, meu Deus, olhei pra Deus e falei, o senhor tá de brincadeira, né, Deus? O que eu tô fazendo aqui, né? Não desesperar. Aí comecei a vir algumas coisas da Central, né? Porque é uma extensão da Nazareno Central, a Comunidade da Esperança. E aí veio a pandemia, Ju. E eu tinha 2 mulheres que eu conhecia na comunidade, que era a Rô, que eram mães, né, dos amigos dos nossos filhos. A Rô e... Qual que era a outra mesmo? Acho que era mais a Rô que eu conhecia. Sim, a Rosana. Aí, Rosana, e assim, entrou a pandemia, o que aconteceu com os nossos filhos adolescentes? Foram todos para dentro do quarto. Aí junto já estava fazendo o estágio, lembra que eu te falei, né, na psicanálise, e eu comecei a ver o meu filho sucumbir. Porque ele saiu do colégio, ele não ia mais para a igreja, e isso foi a realidade de muitas mães. E aí eu lhe mandei uma mensagem para a Rô, falei, Rô, como que estão os seus filhos? Aí ela falou assim, deprimente, computador, fazer pão, naquela época que a gente só fazia pão, farinha, acho que nunca no mundo vendeu tanta farinha de trigo na vida, né? Então, e eu falei, Rô, vamos começar a orar pelos nossos filhos? E aí nós começamos em 2, eu e a Rô. Na outra semana, estávamos em 5, orando pelos filhos. Mas cada um nas suas casas? Pelo Meet ali. Tá. Ou pelo chamadinha de WhatsApp. Na outra semana 5, na outra semana 7, na outra semana, não. Então, uma foi chamando a outra. E nós tínhamos... E eu colocava um devocional no grupo, aí fiz um grupo, nem sabia fazer grupo de WhatsApp, olha só que loucura. Eu fiz um grupo, comecei a colocar devocional, comecei a estudar sobre filhos e começamos a declarar a palavra de Deus sobre os nossos filhos. E começou uma guerra ali. Quando a gente viu, Ju, eu estava com 47 mulheres no grupo. Daqui a pouco eu estava com 120 e poucas mulheres no grupo. Gente, vamos fazer... Aí eu cheguei pro pastor Daniel, o Daniel Antônio ainda estava lá, né? Quando ele foi pra Paulínia, eu falei, pastor, eu tenho isso aqui na minha mão, eu não sei o que eu faço. Porque fugiu de uma pretensão de orar pelo meu filho. Então as mulheres, aí a gente começou, né? E como eu já tenho essa liderança sobre mim, que faz até parte do meu temperamento, porque o colérico, ele é um líder nato. Eu falei, pastor, a gente precisa entender o que vai acontecer. E foi assim que nasceu o ministério. O primeiro nome do grupo era Mães que Oram. Que ainda tem esse grupo lá, não tem? Tem, tem, agora é Mulheres da Esperança. Não, mas não tem lá o do Jaime Crates. Jaime Crates, né? Que tem as mães intercessoras do Jaime Crates, né? Que é uma outra coisa ali, né? Que é a Vivi, que é ligada ali. Inclusive, vai ter um congresso agora, sexta-feira. E agora o que eu faço? Recomendo que vocês... É sexta agora? Sábado, desculpa. Começa sábado. Eu tô, é verdade. Não, eu tô falando porque vai ter o negócio das crianças também, né? Isso, vai ter o acampamento, né? O retiro das crianças, isso. Então, assim, nós começamos orando pelos filhos. E aí foi tomando proporções, um ano e pouco, até que, né, o pastor Flávio achou por bem tornar aquilo um ministério oficializado dentro da igreja. Então, nós começamos orando pelos nossos filhos. Foi assim que o ministério nasceu. E aí, hoje é o Mulheres da Esperança. Então, eu estou na liderança do Mulheres da Esperança há 2 anos, assim, como ministério mesmo. Mais um ano e pouco que nós estivemos ali durante a pandemia. Então, foi assim que nasceu o Ministério de Mulheres, intercedendo pela vida dos filhos, dos maridos. E ali no grupo a gente começou. Gente, eu tô com uma família que não tem o que comer.
Aí a gente se mobilizava no grupo. Quem que pode, né? Então uma dava 1 litro de óleo, outra dava, né? O Gerson passava e pegava e levava para aquela pessoa. Então nós começamos a mover ali durante a pandemia. Ju, essa pandemia, eu sei que foi muito dolorido para muitas pessoas, mas também ela teve um papel, eu vejo que ela foi um divisor de águas na vida de muita gente. Sim. Porque ela trouxe para fora Muita consciência. Não, e muita... assim, quem soube aproveitar desse momento tão trágico da nossa história, certamente se tornou um ser humano muito melhor. Muito melhor. Então, o Ministério nasceu desse grupo e ali a gente hoje o Ministério, ele tem alguns braços, né, dentro dele. Ele tem o artesanato, que atende ali mais de 70 mulheres toda terça-feira no casarão. Toda terça-feira tem às 13h30 o grupo de estudo bíblico. Aí depois tem as classes de artesanato, que é a Silvinha, que é líder. Trabalho maravilhoso, evangelístico, terapêutico, toda terça-feira no casarão da Comunidade da Esperança. Padre Domingos Giovannini, tá? A gente tem as intercessões toda quinta, sala de intercessão. Nós temos primeira quinta-feira do mês, os cultos, né? Só quando é feriado que a gente joga pro segundo. Toda primeira quinta-feira do mês, 19h30 os cultos. Nós temos as mulheres empreendedoras. Nossa, gente, tem muita coisa. Atividade, tem né? muita coisa que acontece. Tem os GCs, que elas estudam um livro, que é o Grupo de Comunhão Seja Surpreendente, que é o manual da mulher cristã. Tem mais de 120 mulheres envolvidas nos GCs, com várias líderes ali. Então, é um ministério muito atuante. E os GCs são os cultos nas casas. Isso, elas fazem uma semana presencial e uma online. Que é um partir de pão ali, que é um livro muito, que é o Be Amazing, é um programa. Elas estudam e depois discutem. Muito bom, muito bom. Então, legal. É isso, uma bênção, ministério. Ô, Gra, e aí nisso tudo, a gente acha, né, pessoal que pode achar que é só flores, né? Ai. E os obstáculos? Agora fala aí os bastidores. Quais obstáculos, assim, que você vem enfrentando, que você já passou, assim, nisso tudo? Então, Ju, eu penso que o principal, como eu estava há pouco tempo de volta para Nazareno, foi compreender essa estrutura da Nazareno. Que é bem diferente. Você era da Assembleia, né? Eu era Nazareno, depois eu fui para Batista. Eu fiquei 10 anos. Assembleia? Eu fui assembleiana. O Gerson, que é. Tá. É a raiz, né? Entendi. Da Assembleia. Entender essa estrutura, né? Compreender a visão do pastor Flávio. Porque também a comunidade, de uma forma muito particular, o pastor Flávio era pastor da Comunidade da Esperança, aí ele foi para a Central no lugar do pai dele. Então a gente já teve esse buraco ali. Entendi. Depois, né, veio a pandemia. Então, algumas coisas ali foram. Então, eu acho que entender a estrutura de um ministério é muito importante, né? Um dos desafios, você entender como que a igreja que você está servindo funciona, para que você não se decepcione, né? E assim, o que também eu penso que hoje é um dos maiores desafios, Ju, é a falta de comprometimento das pessoas. Que é a falta de constância. Pensa em servir, né? É porque acha, Ju, que igreja é um drive do McDonald's. Eu tô precisando de um alívio, eu vou no culto de quarta-feira porque vai ter uma palavra profética que vai mudar minha vida. E o reino de Deus não é assim. Ser cristão não é assim. É servir, né? É o serviço. Então, mas assim, eu louvo a Deus porque, né, ali é uma igreja com uma frequência de 1.000 pessoas num domingo e a gente tem um culto de mulheres com 120, 110 mulheres. Eu glorifico a Deus por essas 110 fiéis, mas eu sei que poderia ser muito melhor. Então, a nossa oração, eu acho que o maior desafio nosso é o que eu oro quase todos os dias. Não vou falar que são todos os dias, porque eu vou estar mentindo. Mas é para que o Espírito Santo desperte, haja um despertamento dessas mulheres, para elas entenderem o que é servir a Deus. Porque, Ju, uma mulher... quer ver? Talvez não acharam sua identidade ainda? Eu acho que não compreenderam. Não compreenderam? Pode porque a partir do momento que elas sabem quem são, elas têm necessidade de... E às vezes fica perdida no propósito. Fica tanto, qual que é meu propósito? Passa 60 anos, a mulher não achou o propósito. Tá, mas o que você fez enquanto você não sabia do seu propósito? Se é que existe um super propósito, faz o que você foi chamada para fazer. Que nem eu estou ali, eu estou cumprindo um propósito, talvez seja um propósito maior. Mas qual que é o meu propósito agora? Conduzir mulheres para mais perto de Jesus, fazer com que cada uma se pareça mais com ele. Então, eu penso que essa falta de amor
Falta de amor, que é o que a Bíblia fala, que no fim dos tempos o amor de muitos se esfriaria. Essa falta de amor, De pensar só, até egoísmo, né? Pensar só no momento que ela quer ali. Então, e outra coisa também que eu acho que é um desafio para todos os ministérios, né? É essa mania de grandeza. Sabe? Tipo, tem que ter painel de LED, tem que ter uma superestrutura, tem que ter paleta de cor, tem que ter uma pregadora top. Ei, você tem que andar conforme, né? É um desafio, porque não tô dizendo que isso não é legal. Isso é muito, mas não é só isso. Mas não tem que deixar de fazer porque não tem isso, né? Exatamente. Então, essa mania de grandeza, sabe? Esse vislumbre por coisas, né? E abro parênteses aqui, não estou dizendo que essas mulheres renomadas não são bênçãos, são até porque eu gosto de vê-las pregar. Sim. Mas não é só isso, sabe? Deus usa quem Ele quer do jeito que Ele quer. Então, sabe? Esse mundo, assim, muito de ilusão, de status, essa coisa de fama, né? A gente precisa utilizar? Claro que precisa. Mas o pessoal, a sensação que eu tenho é que o pessoal está preocupado mais com o que vai vender, com o que vai atrair, do que uma igreja, a presença mesmo. Uma igreja de entretenimento. Uma indústria gospel audiência, de entretenimento. Então o que eu tenho hoje? Então, quem que vai pregar hoje? O que vai ser a lembrancinha? Qual que é a paleta? É rosa? Não gosto, então não vou. Meu, gente, Jesus vai dar, cara, o culto é pra ele, não é pra gente. Então, eu penso que a gente tá trabalhando, Ju, pra esse despertamento. Entendi. Né? Esse despertamento, desprendimento, para que as mulheres sejam apaixonadas por Jesus. E é lógico que você não é obrigada a ir numa pessoa que você não se identifica com o que ela vai pregar, tá tudo certo. E outra, a partir do momento que a sua prioridade é Jesus, consequentemente você vai fazer o melhor para ele. Sim. E vai ficar lindo, vai ficar perfeito, você vai fazer. Mas eu entendi. A prioridade tem que ser então eu acho que esses são os desafios, né? Da gente ter um equilíbrio entre o famoso e o necessário. Entendi. É o que eu falei no começo, é a dança do menininho lá na pratinha. Sim. Nossa. Mas assim, eu penso que é esse despertar. A nossa oração tem sido aviva-nos, Senhor. Né? E um arrependimento, porque as pessoas estão muito egoístas, Ju. Muito egoístas. Arrependimento genuíno, né? Não olhar só para si, né? Sim. Só para sua necessidade. Mas, em resumo, o ministério é uma bênção. A Esther ali, que está comigo, né, na liderança, Deus, assim, foi forjando, sabe, as líderes de GC. A gente vê sabe, a manobra de Deus, assim, né? A Rô foi para os Estados Unidos, essa que eu falei no começo. A Rô foi embora, tá agindo lá. A Tati foi para Portugal, Deus também, né, tem coisas lá para ela. Então, é maravilhoso ver o agir de Deus. E eu sei que tem muito mais, Ju. Tem muito mais sementes ali para brotar e frutificar. Né? Mas são desafios como qualquer outro lugar. Mas a gente não pode perder o amor. A gente não pode perder, como diz o ministro, mulheres da esperança. O verbo esperançar, não é esperar. Porque esperar é uma coisa. Mas esperança é esperar com fé. Mulheres da esperança é você esperar com fé. Que a fé afirma certeza das coisas que eu não vejo, mas que eu creio. É isso. Então, Mulheres da Esperança é isso, é esperançar. Eu sei em quem eu tenho crido, por isso que eu não me canso de esperar. Porque é uma junção da fé com o esperar. Né? Então, é lindo. Nossa, gente, é lindo demais. Ô, Graia, agora nos dá qual que é a dica e conselho, né? Que você dá aí pra essa mulherada, gente. Sabe, se conscientizar, sabe? Ou até mesmo se tratar, buscar ajuda. Qual que é a dica da Grazi? Da Grazi. Então, eu penso, Ju, que primeira coisa, a gente tem que entender que nós somos 3 em 1. Como Deus é 3 em 1, nós também somos 3 em 1. Olha que lindo, identidade, né? Nós temos um corpo, uma alma e um espírito. Então, esse triângulo, a gente tem que entender muito bem ele. Porque muitas vezes, até volta um pouquinho em alguma, que eu acho que eu não concluí naquele primeiro tópico lá, os tabus, né? Sim. Depressão
não é frescura. Sim. Ansiedade não é frescura. Síndrome do pânico não é frescura. Mas elas também, Ju, têm fatores fisiológicos, que é o corpo, emocionais, que é a alma, e espirituais, que é a nossa ligação com Deus. Tem que estar em equilíbrio, né? Então, nós precisamos nos ver com esse ser complementar, corpo, alma e espírito. Qual que é a minha dica de ouro? Procura um profissional da sua confiança. Por exemplo, as mulheres que chegam para mim, a primeira consulta minha, Ju, é uma média de 1h30. Porque eu quero entender o que está acontecendo com ela. Porque às vezes a pessoa chega para mim e fala, eu tô com depressão, eu tô com... Tá, vamos lá. Então você vai para o endócrino, você vai fazer todos os seus exames, a gente precisa ver vitamina D, vitamina B12, magnésio. Porque o que muitas vezes acontece? A mulher está entrando na menopausa ou no climatério e a gente tem uma baixa ali significativa de um monte de hormônio e é muito parecido com a depressão. Às vezes ela está com problema na tireoide, que é muito parecido com a depressão. Então, Ju, esse olhar de complementariedade que nós precisamos. Então, o corpo dela está tudo bonitinho, o exame está tudo jóia. A gente vai entrar ali, que é a minha área, tá? Lógico que esses exames vêm de um médico, não sou eu que faço isso. Então, psicanalista, psicólogo não medica, não é a nossa parte isso. Entendi. O médico traz e a gente vai trabalhar com aquilo que veio diagnosticar. A alma. Aí, ali a gente vai enxergar todas essas questões das emoções. E o espiritual, que a mulher precisa se posicionar no mundo espiritual. Alguma coisa ela tem que acreditar, mas assim, né? Sim, a primeira, procura ajuda de uma pessoa, de um profissional sério. De um profissional sério, que vai te olhar com amor, que vai te olhar com respeito, que vai sentar em uma cadeira sem julgamentos. Porque você imagina, Ju, eu recebo mulheres ali que falam assim, Grazi, eu tenho um problema com pornografia. Aí eu vou olhar pra ela só porque ela é da igreja e falar, ela vai pro inferno porque ela... Eu não tenho esse direito. O que faz essa pessoa ter esse problema? Grazi, quer ver uma coisa muito comum? Que a gente passa a mão? Vamos falar. Qual que é o slogan do crente? Crente não bebe, mas come. É gula. É pecado. Às vezes a pessoa tem problema com a gula. Ela já fez bariátrica, ela engordou de novo. Então, Ju, Mas aí quando você vai ver, pode ser uma ansiedade, Sim, pode ser, né? Pode ser um abuso. Sim. Pode ser uma mãe narcisista. Gente. Que nunca valorizou aquela pessoa, então ela sempre quer agradar uma mãe de uma forma inconsciente. Então, nós procura um profissional sério, uma pessoa temente a Deus, que vai te orientar ali no caminho. E complementar esse tripé, corpo, alma e espírito. Corpo, alma e espírito. E, Ju, assim, há 10 anos, 15 anos atrás, qualquer pessoa que tinha depressão era demônio. Era, né, as mulheres de pastores, meu Deus, ela não podia ter depressão. Ela não podia ter nem as questões fisiológicas eram totalmente deixadas de lado, era tudo demônio. É verdade. Hoje, a gente está numa transição, Ju, que nós precisamos ficar espertos. Isso foi o Espírito que colocou sobre o meu. Hoje, tudo é o quê? Emocional. Tudo é emoção. Não tem mais demônio na história. E eu não acredito que tudo seja demônio. Não acho uma depressão por conta de um luto, uma depressão por conta de sei lá, qualquer coisa que a pessoa tem direito de ter. Mas, Ju, o inimigo, ele tem usado... Ele usa isso. Ele tem usado esse estado de uma doença, às vezes, para trazer opressão, para trazer prostração, para trazer morte sobre a vida das pessoas. Então, nós precisamos também hoje, porque veio uma época assim que era tudo emocional. Não, imagina, não existe... Não, é corpo, alma e espírito. A Bíblia fala que o rei Saul, ele era atormentado por um espírito maligno. E quando Davi tocava lá o negocinho para ele, o espírito ia embora. Lá. Então, nós não podemos focar, tudo é espiritual. Não. Nós temos... Então, olhe, corpo, alma e espírito. Corpo, alma e espírito. É difícil? É claro que é. É lógico que é. Por isso que existem as psicanalistas, as terapeutas, psicólogas. Então, procura ajuda.
não sofre sozinha. Você percebeu que você não está dando conta? Se a tua rotina mudou demais, você era uma pessoa extremamente ágil, feliz, que conversava, você perdeu a sua libido sexual. Vai procurar ajuda. Você não precisa sofrer sozinha, porque Jesus está aqui, a Bíblia fala lá na videira, eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância. Quem estiver ligado, eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. Quem estiver conectado em mim, vai dar tudo certo. Não que nós não vamos passar por problemas, mas quando nós temos a certeza de quem é aquele que nos guia, que nos conduz, a gente sabe... A videira passa por chuva, por vento, por, né? Várias coisas, mas tá ali agarrada. Sim, né? A gente estando ligadinho nele, né? O próprio Jesus diz, no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Então procura ajuda. E assim, um conselho agora espiritual, Ju, é o que Jesus fala, vai pro teu quarto, fecha a tua porta, porque ali o teu pai te vê em secreto. Nós precisamos voltar para o princípio do secreto. Porque hoje tem muitas lives espirituais, tem muita gente toda espiritual, só que você entra, sabe, na casa da pessoa, na vida. Não é julgamento isso, tá? É uma orientação. Gaveta bagunçada, louça suja, comida na geladeira estragando, roupa do filho sem cuidado, lição do filho que não é vista, marido que não é cuidado ali no leito, e tá lá, toda linda. Ou seja, cuidar primeiro de dentro para fora. De dentro para fora. Que é o nome do meu, de dentro para fora. De dentro para fora. Vai pro teu secreto. Deus. Ontem eu tive um tempo ali que eu falei pra você que eu tô com uma dorzinha aqui na minha sacral, que eu fiz uma manobra no Pilates que não deu certo. E a gente, às vezes, Deus põe a gente deitada pra olhar pra cima por alguns propósitos, né? E eu fui ali, eu me rasguei, Ju. Falei, Senhor, sabe, eu fiz uma oração, sabe assim, romper mesmo. Não vou falar aqui, porque senão eu descumpria tudo aquilo que eu falei, vai pro seu secreto, né? Fui eu e Deus ali. Senhor, e aí? O que tá faltando? Onde eu preciso melhorar? Eu sei essa preocupação também. Primeiro é ali, Ju. Primeiro é o nosso Jerusalém. Jerusalém, Samaria, os confins da terra. É o nosso ali primeiro. Então, olha para você um pouco, não por egoísmo, não para você não se preocupar com as outras pessoas, mas lembra que eu falei lá no comecinho do nosso programa, que é o quê? Os nossos pais só deram o que eles tinham, e nós também só damos o que a gente tem. Então, se eu tenho para oferecer, se eu tenho uma reserva que eu conquisto no secreto, no público ela vai ser manifestada. Nossa, que lindo isso. É o secreto. É você com teu Deus ali, com teu pai. Tem que consertar com alguém. Olha, eu tô triste com alguém, tô chateada. Sabe, vai lá, arruma, conserta. Que o que é feito no privado, quando ele é manifestado em público, Deus é glorificado. Então, procure ajuda. Vai pro teu secreto. Não sofra sozinha. Não conta a tua vida para ninguém. Não abra a tua vida em rede social. Não se exponha. Porque as pessoas não sabem a dor que você carrega. Não se exponha de uma forma vulgar, de uma forma infantil. Não retruque. Não devolva o mal com o mal. Pensa. Eu tenho uma frase que eu falo assim para as minhas pacientes. Para de ser louca! Para de ser louca! É isso. Pensa. Eu tenho 3 frases, Ju. Para de ser louca. Pensa no que você está pensando. Pensa no que você está pensando. Essa daí eu preciso aderir. Pensa. Principalmente você que é sanguínea, né, Ju? Porque eu falo assim que Jesus me fez com filtro, mas é aquele que tira. Sim. E põe, tira e põe. Tem gente que deixa, né, que tem um filtro aqui permanente. O meu não. Então, quando eu não tô com filtro, é o que eu penso e falo, penso e falo, penso e falo. Então, eu preciso, em certos momentos... Eu já tô me policiando bastante. Mas a idade também vai trazer experiência para si. Maturidade também, né? Pensar e respirar. Respira e não pira. Será que é isso? E eu tenho uma outra frase que eu falo muito. A nossa mente mente. Sim, o cérebro engana a gente, né? Tem um mecanismo de defesa. Pra gente não sofrer. Depois que eu soube disso... Nossa mente mente. Meu Deus. Nossa mente mente. Então, pensa no que você está pensando. E uma dica. Faz uma análise. Qual que é a realidade da história?
qual é a realidade? A realidade é essa daqui, tá? Quer ver? Olha uma coisa que aconteceu lá. A gente tem um cartão de crédito para pagar dia 10. Hoje é dia 3, né? Se eu não me engano. 3 ou 4? Sei lá. 4. Obrigada, Júlia. Hoje, né? Nós temos o cartão de crédito para pagar lá dia 10. Chega dia 4, eu já estou aflita porque eu me desorganizei, né? E talvez o meu recurso não vai dar para pagar. Quando que é teu cartão de crédito? Dia 10. Hoje é dia 4. Por que eu tô sofrendo lá pro dia 10? Então, pensa no que você tá pensando e analisa a realidade. Ou seja, né, para quem é autônomo é um pouquinho mais fácil. Eu tenho 6 dias para me organizar e trabalhar. E aí, o que a mente de uma pessoa ansiosa faz com ela? Meu Deus, eu não tenho dinheiro para pagar o cartão. Aí um problema vira outro, que a Bíblia fala que um abismo chama outro abismo. E aí essa ansiedade que é a urgência do amanhã, ela não te faz viver o hoje. Pensar na solução, né? Então as pessoas não vivem o hoje porque estão focadas no amanhã. E, ou seja, amanhã você não vai viver também porque você foca um ciclo louco. Então pare e pensa, realidade. Qual que é a minha realidade? Essa daqui. Por onde que a minha imaginação tá me levando? Nossa, dia 10... Então, eu fecho a imaginação. Volta pro mundo real. Volta. Eu tenho 6 dias. Sei lá, eu tenho que entregar um trabalho, eu tenho que fazer um fechamento da empresa. E aí, né, Ju? Dá uma conversa boa. Porque tem procrastinação, tem coisa inconsciente. É um universo muito... conversa que Isso. Mas os tem que meus abordar. pontos é isso, né? Maravilha. Gra, eu só tenho que te agradecer por esse tempo. Eu quero muito fazer a parte 2 com você, tá? Porque a gente tem muito assunto ainda para abordar. Sim. Tem isso para procrastinação, tem a mais aprofundar sobre identidade, tem os temperamentos. Nossa, gente, Mas eu já vou marcar na sua agenda, tá? Vou deixar assim. É melhor. Se a mulher é concorrida. Gente, é isso. Obrigada mais uma vez, tá? Agradeço. Foi enriquecedor. Eu sempre costumo falar, se uma mulher que estiver ouvindo aqui mudar, se conscientizar, já valeu a pena, Com certeza. né? Com certeza. Porque o intuito desse programa é isso, plantar a semente, que é, né, coisas boas, e também falar um pouquinho de Jesus aí, né? Ju, eu quem agradeço. Muito obrigada pelo convite. Queria poder estar mais perto para, inclusive, te ajudar, né? Porque eu sei que você hoje é uma empreendedora, Sim, né? E você tem um passarinho ali de biquinho aberto, né? Mas eu quem agradeço, e a minha oração é que essa mensagem de esperança chegue no coração certo. Sim. Né? E que Deus, assim, atue com força. Amém. Então, eu sou grata também por estar aqui, por ter o privilégio de poder falar, de poder me expressar livremente ainda. Sim. Ainda. Sim, Né? E olha, conte comigo lá no ministério, tá? Você sabe que eu já tô lá, né? Eu tô sabendo. Glória a Deus. Tô indo lá, falta só levar... não sei se a parte burocrática, né, de tal, mas conte comigo, tá? Que você... Porque os propósitos aí se parecem, né? Então, é isso. Que eu puder ajudar também, que eu puder fazer alguma coisa, interceder, né? Eu sei que tem bastante intercessão lá. Conte comigo também. Tá bom? Beijo pra Gente, obrigada por ter acompanhado. Compartilha esse vídeo, tá? Para as pessoas que você conhece, para as mulheres que vocês conhecem. E é isso. Um beijo, fiquem com Deus. Até o próximo. Até mais.